Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje, uma aplicação que pode salvar o seu projeto em microcontroladores. Você nunca pensou em adicionar um timer novo para o seu microcontrolador? Às vezes o projeto demanda mais timers ou todos os recursos do mesmo, e adicionar um timer externo para bases de tempo específicas pode te ajudar. É isso que vamos mostrar na clássica de hoje. Bastante aprendizado, hein? Deixa aquele like para não esquecer. Lembro todos vocês que este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil, toroid.com.br, para fazer cotação do seu transformador toroidal sob medida, o seu indutor ou outros produtos. Transformadores toroidais são muito mais eficientes. E também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br. Faça o seu cadastro, adicione componentes no carrinho. Muitos componentes para você utilizar em projetos de eletrônica, e na sua compra utilize o cupom de desconto WRKits para obter o desconto na compra da Tiger Comp. Eu preciso lembrar você que os nossos cursos Hotmart estão em promoção, 50% de desconto. Veja os links aqui embaixo e utilize o cupom WR300K. É uma promoção em comemoração aos nossos 300 mil assinantes aqui do canal, então espero que aproveite, hein? Você pediu muito por esta promoção, estamos oferecendo todos os cursos a 50% de desconto. Você pode utilizar o cupom nos cursos que quiser, então se quiser adquirir o pacote completo de cursos por 50% off, é só ir aplicando o cupom antes da compra. Aproveite que dura alguns dias esta promoção, então invista hoje mesmo no seu conhecimento. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Sempre uma honra gravar esta clássica de sexta que vai ao ar desde fevereiro de 2014, sem falhar nenhuma sexta sequer. Uma honra e uma responsabilidade, é claro. E este projeto, esta aplicação é bem interessante, pois foi um problema que eu tive no desenvolvimento de um projeto. Estava trabalhando com o PIC16F628A e eu esgotei os 3 timers dele em aplicações diversas. Ele tem 3, o timer 0, o timer 1 e o timer 2. Eu precisava do PWM, que utiliza o timer 2, eu precisava fazer a contagem de eventos com o timer 1 e tinha uma base de tempo específica no timer 0, mas eu precisei de mais uma base de tempo. E aí tirar da onde esta base de tempo? Sem atrapalhar o andamento do código, sem aplicar funções ou rotinas de delay. Aí me ocorreu a ideia que processadores antigos não têm timer interno, então eles inicialmente tinham apenas pinos de interrupção externa, e com essa sacada eu pensei, por que não adicionar um hardware externo que vai fazer às vezes de um novo timer para o processador. Estou mostrando no 628A, mas esta dica você pode aplicar em qualquer outro microcontrolador. STM32, ESP32, o seu Arduino, que é o sistema embarcado que contém um AVR. Sabemos que funções do Arduino muitas vezes amarram os timers e aí você não consegue usar por conflito e falta aquele timer extra para uma base de tempo. Então você pode aproveitar este recurso da aula de hoje. Por isso, eu deixo a dica para você. Eu vou trazer o exemplo com o 628A. Esse é o datasheet do processador. Temos curso de datasheet aqui, 50% off na descrição. Aproveite o cupom dos 300k. Olhando aqui, nós temos o timer 0, timer 1 e o timer 2. O timer 0 e o timer 2 tem 8 bits e o timer 1 tem 2 registradores de conteúdo de 16 bits. A base de tempo que eu precisava, ela não era muito crítica e ao mesmo tempo eu conseguia fazer com 4 bits apenas. Por esse motivo eu apliquei um counter 4029, que é de 4 bits. O esquemático eu apresento para você e permite muitas adaptações aproveitando apenas dessa ideia. PIC16F628A e o 4029. Eu estou utilizando 4 bits, então olha só qual é a jogada aqui. O 4029, quando ele chega em F, ou seja, as 4 saídas com nível lógico alto, ele coloca low no seu pino de carry out, que é este pino 7 aqui.
Então logo ele volta para o 0, 0, 0, 0, o carry out volta para 1. Perceberam? Então quando ocorrer uma mudança de F para 0 na contagem, eu tenho uma borda de subida em carry out. Já está pronto para aplicar a minha interrupção externa, o int, RB0 int do 628A. A borda de subida no carry out vai indicar o estouro do timer, que é quando ele ultrapassa o limite da contagem e retorna para o valor inicial. Muito interessante isso. 4029 tem ainda configurações como binário ou decimal. Decimal ele vai de 0 a 9, binário ele vai de 0 a F, optei por binário. E crescente e decrescente, optei por crescente, por isso os dois pinos estão em 5 volts. Carry in vai ligado no terra. Preset Enable é um pino que recebe nível lógico alto. E nesse instante o conteúdo que está nestes 4 bits aqui é transferido para a saída. Então aqui eu consigo controlar o meu próprio microcontrolador, a inicialização do timer. Dando um pulso em preset, eu carrego o valor para a saída. Então eu tenho mais versatilidade nas minhas bases de tempo. Eu tenho um clock aqui, obtido do PWM, do módulo CCP do PIC. E estes 4 bits de configuração estão através desse barramento, ligados ao RA0, 1, 2 e 3, respectivamente aqui. E com isso o próprio microcontrolador consegue escrever no timer externo. Eu chamo a atenção de você para o caso de você não querer utilizar esses 4 bits. Você poderia ter DIP switches na sua placa, na sua protoboard, e configurar manualmente esta inicialização, modificando as bases de tempo no próprio hardware, havendo necessidade. Então é mais uma dica de aplicação e é mais uma facilidade de utilizarmos um hardware extra externo. Uma outra dica que eu tenho para você é, utilizando mais 4029, ligados em cascata, você pode ter mais de 4 bits. Então você pode ter 8 bits, 12, 16, basta ir ligando os 4029 em cascata e o último terá o seu carry out ligado à interrupção externa do processador. Novamente, como você não precisa necessariamente escrever do PIC para o counter, você pode ter os bits de entrada destes 4029 todos com uma inicialização padrão que você configurou, fixa, então bastando ligar a 5 volts e a 0 volts, conforme o início que você quer, ou com DIP switches para você configurar em tempo real ali manualmente no hardware a inicialização. Este recurso é útil, você que já estudou microcontroladores sabe que eu consigo inicializar o conteúdo. Por exemplo, o timer 0 do 628A, ele é de 8 bits, e eu posso escrever no registrador TMR0 um valor que eu quiser. Então, como é 8 bits, ele vai de 0 a 255, se eu escrevo 200 nele, ele vai contar até 56 no caso, pois ele vai 55 para 0, corre o overflow, e aí é reinicializado em 200, então ele tem 56 contagens. De forma análoga, eu posso configurar nestes 4 bits aqui. Se eu quiser que o counter conte até 8, por exemplo, eu inicializo aqui em 16 menos 8, que é 8. Ó. Tá certo? Então eu coloco 1, 0, 0, 0. Assim ele vai contar até 8. No caso daquele meu projeto específico, eu tinha o meu PWM a 1 kHz. E como é um conjunto de flip-flops sensíveis à borda de subida, não há problema em variar o duty cycle. Só que, detalhe, né, no projeto, casualmente eu não tinha condição de PWM com 0 duty sem duty. Eu sempre tinha algum duty cycle presente, portanto sempre tinha uma borda presente a cada 1 milissegundo. Isso é utilizado como a base de tempo do 4029. Então, ao contrário do timer interno, que incrementa com o ciclo de máquina do processador, aqui eu tenho um timer externo que incrementa com um sinal de clock, poderia ser um sinal de clock externo também. Aqui eu pude aproveitar o próprio PWM do PIC, mas você poderia utilizar um 555 para fazer o clock ou um outro oscilador
de 0 a 5 volts, retangular, para monitorar e para criar essa base de tempo de forma assíncrona em relação ao PIC. Aqui optamos pelo próprio PWM, que eu já estava utilizando mesmo e não atingiria nem 100 nem 0. Então sempre ter uma borda presente. Master Clear mantido em 5 volts. Eu tenho 2 capacitores de desacoplamento de 100 nano, um para cada circuito integrado, como sabemos. E é isso, galera. Essa é a teoria. Essa é a teoria do hardware. Se você não entendeu, dê uma estudada em timers do PIC para entender melhor, mas acredito que ficou bem simples de compreender. Então, basicamente, nós temos o controle do counter, eu detecto quando ocorre o estouro dele, e eu chamo uma interrupção externa no processador com uma borda de subida. Então, desvia para o vetor de interrupção quando ocorrer uma borda de subida no pino de interrupção externa. Eu não necessariamente preciso controlar a inicialização, a escrita do timer com o microcontrolador. Por outro lado, eu posso escrever no counter e ler o conteúdo atual do counter, que não está implementado aqui, pois os pinos de saída dele estão desconectados, como você está vendo no esquemático. Mas tudo é possível. Microcontroladores que tenham estas I/Os disponíveis, se você quiser implementar um sistema completo de timer externo, com escrita e leitura, você também pode. O código de teste é esse aqui, tudo disponível para download aqui embaixo. No mapeamento de hardware eu tenho aqui o DA ao DD, menos significativo ao mais significativo aqui nos RA0 e RA3, o pino de preset, que é o RB4, e uma saída de teste no RB7, apenas para eu verificar a ocorrência do evento de interrupção, então para validar o funcionamento e a minha base de tempo desejada. Função auxiliar update timer eu chamei de timer 3, esse timer externo de 4 bits, e uma variável global aqui que é uma flag de atualização para eu chamar o preset. Interrupção está aqui, já vamos chegar nela. Função principal, desabilito comparadores, configuro as minhas I/Os no Trees A com 30 hexa, preciso configurar como saída RA3 a RA0. O Trees B eu configuro também as I/Os como necessário. No caso aqui eu preciso que o CCP1 seja saída e o RB4 também, demais entrada. Por isso o valor 67 aqui. E o RB7 também é saída. E aqui eu inicializo os dois ports. Intcom 90X eu configuro a interrupção global e a interrupção externa do processador. E int_id igual a 1, este bit aqui do option reg, eu configuro uma interrupção externa por borda de subida. Sempre que houver uma transição de 0 para 1 no RB0 do PIC, ele desvia para o vetor de interrupção. E aqui eu inicializo o meu timer 3. 0, 1, 1, 0, ou seja, inicio em 6. 16 menos 6 dá 10, ele contará até 10. Então, olha só, o overflow vai ocorrer em 10 bordas de clock. Cada 10 bordas de clock. Então, o pulso de preset é chamado e o meu tempo de overflow do timer 3 é calculado com esta equação aqui. Neste caso, estamos utilizando o PWM do PIC. Então, a frequência do PWM, 1 sobre isso, vai dar 1 milissegundo, pois a frequência é 1000 Hz, vezes o T3 count, que é a diferença entre o valor máximo de contagem 16 menos a inicialização 6, que é 10. Então dá 10 milissegundos de base de tempo, sem atrapalhar o processador. Se você quisesse, por exemplo, um tempo de 7 milissegundos, como você faria? 16 menos 7 dá 9, então você inicializaria o counter com o valor 9. Como? Simplesmente colocando aqui, ó. Colocando aqui 1, aqui 0 e aqui 1, que dá o 9 em binário. Se quisesse inicializar em 10, seria 1, 0, 1, 0, assim por diante. Então, aqui daria 7, porque 16 menos 9 dá 7.
7 vezes 1 milissegundo, naturalmente dá 7 milissegundos. Então teria uma base de tempo de 7 milissegundos. Aqui eu dou um pulso em preset, ou seja, eu coloco no barramento o valor 6, dou um preset para inicializar o timer externo com o valor 6. Configuro o meu PWM, então 1000 Hz, frequência de 1 kHz, DUT em 50% para exemplificar e PWM Start para inicializar. No loop infinito eu chamo esta função de atualização do timer 3, que basicamente espera a flag ser verdadeira para dar um pulso em preset e limpar a flag de novo. Este pulso dura 100 microsegundos, é o suficiente para o counter atualizar as suas saídas com o valor 6, uma vez que estamos mantendo constante o barramento em 6. Você pode alterar a qualquer momento no seu código, caso precise. Então, aqui, no caso, não foi necessário. Logo, quando ocorrer a borda de subida no pino de interrupção externa, ele processa a minha função de interrupção, que é a void interrupt. Testo a flag de interrupção externa. Se é verdadeira, eu estou num evento de interrupção externa, então eu vou processar o que está dentro do if. Primeiro eu limpo a flag, ela deve ser limpa por software. Aí aqui eu seto a flag de update. Então vai ser verdadeira, eu estou no loop infinito chamando update timer. Nesse instante eu dou um pulso em preset para restaurar o valor 6 no counter. E aí aqui eu estou invertendo a minha saída de teste para testar os 10 milissegundos. Então vai ficar 10 milissegundos em nível alto, 10 em nível baixo. E aí eu coloquei como comentário que neste espaço aqui você pode preencher com o código desejado que você quiser, que vai ocorrer a cada 10 milissegundos ou a cada tempo que você configurou. E a partir desta base de tempo você pode ter uma variável auxiliar de contagem aqui na interrupção e criar outras bases. Por exemplo, eu tenho aqui 10 milissegundos ocorrendo. Vamos supor que eu queira uma segunda base de tempo de 50 milissegundos. Posso fazer isso desta forma aqui, ó. Static int count aux, por exemplo, inicio em 0. E a cada 10 milissegundos, o count aux é incrementado em 1. E aí eu testo se o count aux for igual a 5. Então, eu reinicio o count aux e aqui processo o evento de 50 milissegundos. Viram como é simples? Eu posso criar mais bases de tempo com este counter externo, tal como praticávamos nos timers internos do PIC. Então aqui eu tenho um algoritmo que me permite aí outras bases múltiplas dos 10 mili. Aqui é o evento de 10 mili e aqui dentro o evento de 50 mili, ou 60, comparando com 6, ou comparando com 10, 100 milissegundos. Viram que interessante? Então, várias opções para você neste projeto e nesta aplicação interessantíssima com microcontroladores. E basicamente é isso, galera. Hardware explicado, código explicado, a ideia está aí, deixe suas dicas e sugestões e dúvidas. Agora vamos para a bancada ver funcionando, vamos ver todos os sinais deste circuito aqui, que é bem interessante e certamente vai dar ideias para os seus projetos. Vamos lá! Este é o circuito totalmente montado, eu tenho o PIC 16F628A aqui e o 4029 aqui. Então percebemos que é um hardware adicional de fato, este timer, este contador extra que auxilia o nosso processador. Mas em casos de projetos críticos que você precisa ocupar muitos timers internos aqui do processador e falte algum, é uma excelente pedida. Conforme dicas, você pode expandir para 8 bits ou até mais bits, colocando mais 4029 no sistema ou utilizando algum outro counter de sua preferência, tá certo? Então é mais uma dica extra para você. Precisa de bases de tempo peculiares, específicas aí, não quero ocupar o processador com isso, mais counters. E com este de 4 bits já é possível obter-se diversas bases também, como discutimos.
Vamos ligar a alimentação e depois fazer a análise lógica de todos os sinais envolvidos neste projeto. Inicialmente vou alimentar com 5 volts da fonte de bancada. Configurei a fonte para 5 volts, vou utilizar o canal 1, o consumo vai ser muito baixo, vamos colocar para medir o consumo aqui, liberar a saída da fonte. Deixa eu dar um Shift Out aqui. Já estamos alimentando o circuito e veja que o consumo é inferior a 10 mA, a fonte registra aí 5 mA apenas do circuito que temos montado na protoboard. Vamos fazer a análise destes sinais. Liguei o analisador lógico no nosso circuito para fazermos os testes e vai ser bem interessante de enxergarmos o funcionamento do timer de 4 bits na prática. Vamos ver exatamente o momento do estouro do timer, o conhecido overflow. No caso de 4 bits, ele passa de F para 0. Quando passa de F para 0, ocorre o evento de interrupção conforme foi configurado por nós, que é o desvio para o vetor de interrupção, e fazemos o teste da flag da interrupção externa. Então, com este overflow do timer, é possível gerarmos um evento de interrupção externo e criarmos bases de tempo, como eram nos processadores de antigamente. Isso é muito legal de ver funcionando e é um recurso que pode salvar o seu projeto ou dar um recurso a mais em projetos em que você esgote o número de timers, como já analisamos aqui na videoaula. 4029, portanto, eu estou ligando da seguinte forma o analisador. O canal 0 do analisador é o clock, portanto é a saída do PWM, do PIC 628A. O canal 1 do analisador é o sinal de carry out do 4029, o sinal justamente que indica o overflow. Portanto, quando ele chega em F, o carry out vai para 0 e tão logo ele volta para 0, então logo o 4029 volta para 0, carry out vai para 1. Então esta subida em carry out gera o evento de interrupção, e isso veremos também na prática. E é claro, estou ligando os 4 bits de saída do counter para analisarmos, então verificarmos a contagem destes 4 bits, o que é bem interessante, QA, QB, QC e QD, os 4 bits dele, e também, é claro, na nossa saída de teste, para verificarmos a base de tempo, se temos aqueles 10 milissegundos que queríamos para o evento de interrupção. Vamos fazer a análise na tela do instrumento, vai ser bem interessante de enxergar isso tudo. Temos aqui os canais conforme indiquei para você. O clock está aqui, é um sinal de 1 kHz de frequência que gera aquele período de 1 milissegundo que estamos utilizando no cálculo de estouro. Aqui nós temos o carry out. Então, sempre que o carry out está em low aqui em nosso sinal, significa que estamos com o valor F, com o conteúdo F na saída do counter. E ele volta para 1, então logo o counter retorna para 0. E aí, no caso, você vê aqui estes pequenos pulsos bem breves nas saídas do contador que indicam o sinal de preset. Ou seja, ocorre a subida, eu desvio para o vetor de interrupção e eu dou um sinal de preset, chamando a minha função lá no código, para restaurar o timer, iniciando no valor 6. E é isso que ocorre aqui. Se você for analisar, nós temos o QD aqui no canal 5, portanto eu tenho eu tenho 0, 1, 1 e 0, que é o 6, quando então ele inicia a contagem. E o que é bacana de enxergarmos nesta imagem também estamos com 10 milissegundos por divisão, observe aqui, ou seja, cada divisão horizontal do osciloscópio vale 10 milissegundos, e o canal 6 está ligado justamente na nossa saída de teste. Estão vendo? Cada borda, o tempo em nível alto e o tempo em nível baixo dura 10 milissegundos. Observe que ocupa exatamente uma gratícula horizontal, comprovando que a nossa temporização está coerente. Não será exatamente 10 milissegundos, mas podemos analisar que está bem próximo disso, o que era o objetivo desde o começo. Dando um zoom horizontal, você vai ver a coisa mais interessante ainda. Olha só. Aqui dá para ver bem, ó. F
6. Significa o quê? Eu liguei um barramento, tá certo? Este barramento tem os bits configurados de QD a QA, mais significativo a menos significativo, respectivamente. Portanto, ele indica a palavra ou o nibble que eu tenho na saída do timer em cada instante de tempo aqui na tela. E nós vemos, então, a contagem até o F, que seria os 4 bits em 1. E ao invés de retornar para o 0, ele inicia em 6, comprovando que o nosso sinal de preset está funcionando. Eu desvio para o vetor de interrupção, ele dá um sinal de preset, eu restauro o valor 0110 pelas entradas e ele inicia a contagem pelo 6. Portanto, ele vai de 6 a 15. Temos aí 10 passos para completar o ciclo do counter. Portanto, os nossos 10 milissegundos. Fantástico isso. Então, ele vai F para o 6. Aqui é o momento do overflow, onde nós temos carry out in low durante o F. Está bem evidente aqui, ó, se você analisar. E quando ele volta para o 0, mas no caso aqui o preset faz ele iniciar em 6, eu tenho a borda de subida. Na borda de subida aqui do carry out, eu estou aplicando este sinal ao pino de interrupção externo do peak. E por esse motivo ele desvia para o vetor de interrupção. Desviando para o vetor de interrupção, ele faz o evento que é trocar o estado da minha saída de testes, que eu estou mostrando aqui para você. Bem no overflow. Aqui novamente, ó, F para 6, aí ele troca de novo, ó. F para 6 ocorre o overflow, acontece tudo que eu mencionei para você e ele troca de novo de 1 para 0. É sem dúvida um recurso muito interessante para termos bases de tempo sem ocupar os timers que já existem no nosso microcontrolador. Eu lembro que você pode aproveitar em outros processadores essa técnica, inclusive em microprocessadores. E aí conseguimos bases de tempo com certa precisão, sem interromper o fluxo natural do programa. É isso que sempre se procura quando trabalha-se com timers. E os timers do processador são hardwares, por esse motivo que eles não interrompem o andamento normal do nosso programa. Eu vou ligar agora no preset aqui o canal analógico do osciloscópio, que é o pino 1 do 4029. E aí você vê ali o preset trabalhando, ó. Vamos dar um zoom. Aí está o meu sinal de preset, que tem uma duração de 100 microsegundos. Coloquei em 100 micro por divisão horizontal, ele está ocupando basicamente uma divisão. E aqui é a chamada, portanto, pulso em preset para eu reiniciar. Note que por um instante muito rápido de tempo, o counter está registrando 0. Ó. Deixa eu dar um single aqui. Ó. Ele fica uns 200 microsegundos, talvez um pouco menos, basicamente 200 microsegundos em 0, e aí ocorre o meu preset, onde ele passa para 6. Só que este breve instante aqui de alguns microsegundos não interrompem na minha temporização, mas é claro que por conta disso não teremos um tempo absurdamente preciso, como mencionado, mas é um tempo que pode ser aproveitado no seu projeto tranquilamente. Então tá aí, todos os sinais envolvidos no circuito, e espero que com este vídeo você tenha compreendido agora como funcionam os timers nos microcontroladores, recursos muito famosos, recursos muito úteis, e incentivamos sempre vocês a utilizar. E agora você sabe como construir o seu próprio timer, caso o seu projeto demande mais timers, counters no seu processador. Mais uma clássica, mais uma sexta no seu WR Kits Channel. Feedback de sempre, comentário de sempre. Deixe sugestões para esta aplicação e dicas de projetos futuros para apresentarmos para vocês. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Like de sempre, inscrição no canal, nos siga nas demais redes, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, tudo aqui embaixo para você. Aproveite a promoção de 50% de desconto. Os cursos têm acesso vitalício, adquira na promoção e estude quando quiser.
WR300K. Aplique o cupom enquanto os cursos desejar. Links aqui embaixo para você. Um abração, bons projetos, ótimo final de semana e até a próxima!